Rapaziada, dando continuidade aqui ao nosso trabalho, antes de falar do Copom, eu queria falar um pouquinho mais do Bacen. Muito importante essa classificação. Eu sei que aí no teu material ficou um pouquinho pequenininho, mas como você tem esse material na mão, fica fácil de você ver. Muito importante essa classificação que eu vou colocar para você. Coloca na tela para mim aí. Acompanhe comigo. Muito importante. Instituições supervisionadas pelo Bacen. Lembrando que o Bacen é uma entidade supervisora, o Conselho Monetário Nacional é o órgão máximo, né, que dá as diretrizes para o segmento. Eu quero te mostrar algumas coisas interessantes. Primeira coisa, quem são as instituições supervisionadas pelo Bacen? Olha aí, instituições financeiras captadoras de depósito à vista, banco múltiplo com carteira comercial, que também faz a captação de depósito à vista, os próprios bancos comerciais, que têm atividade típica de captar depósito à vista, atividade atípica, captação de depósito a prazo, Caixa Econômica Federal, que não é banco, né? Mas faz atividade de captação de depósito à vista e cooperativas de crédito. Demais instituições financeiras supervisionadas pelo Bacen, Associação de Poupança e Empréstimo, que nós falamos, bancos de câmbio, banco de desenvolvimento, aquele que é ligado ao Estado, banco de investimento, que faz captação principal via depósito a prazo, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, que não é banco, que é uma empresa pública ligada ao MDIC, mas também é supervisionada pelo Bacen, Cooperativas Centrais de Crédito, Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento e Sociedade de Crédito Imobiliário. Até aí, tudo bem, nenhuma novidade. O que eu quero mostrar para você, né, como intermediário financeiro e administrador de recurso financeiro, que é supervisionado pelo Bacen, principalmente, são essas de baixo. Sociedade de Arrendamento Mercantil, eu já tinha falado, administradora de consórcio não é uma instituição financeira, mas é supervisionada pelo Bacen. Tanto que o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, né, ele em segunda e última instância administrativa, também, né, ele vai julgar, né, alguma atividade relativa a uma penalidade de primeira instância administrativa do Bacen. Mas o que eu quero mostrar para você são essas três últimas. Corretoras de câmbio e, principalmente, corretoras de títulos e valores imobiliários, distribuidoras de títulos e valores imobiliários. São intermediários financeiros, não são instituições financeiras, que são fiscalizadas pelo Bacen, são supervisionadas pelo Banco Central. Importantíssimo, né, colocar isso aí para vocês. Tudo bem? Fecha aqui. Corretora e distribuidora de títulos e valores imobiliários, elas vão atuar no segmento de bolsa de valores e bolsa de mercadorias e futuros. A gente vai perceber que bolsa de valores e bolsa de mercadorias e futuros, as bolsas, são supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários. Eu já tinha falado isso no esquema anterior, quando eu escrevi no quadro branco, você está lembrado. Agora, o mais importante é que nas bolsas de valores e nas bolsas de mercadorias e futuros, você vai perceber que quem atua lá como intermediário financeiro são as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Só que elas não são supervisionadas pela Comissão de Valores Imobiliários, e sim supervisionadas pelo Bacen. Cuidado com este detalhe, detalhe que pega na hora da prova, detalhe que muita gente se confunde. Cuidado, beleza? Daqui a pouquinho eu falo mais das corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários, beleza? Vamos falar um pouquinho agora do Copom. Acompanhe comigo na tela aí, ó. Copom, Comitê de Política Monetária. O Copom foi instituído em 20 de junho de 1996. O objetivo principal do Copom: estabelecer as diretrizes da política monetária e, principalmente, definir a taxa de juros. Olha só, o Decreto 3.088, de 21 de junho de 1999, diz o seguinte: cabe ao Copom a sistemática de metas para a inflação,
Não é o Copom que vai definir a meta da inflação ou vai definir a taxa de juros, não é isso. Ele vai determinar a meta para a inflação, como diretriz de política monetária. Logo, as decisões do Copom têm como objetivo cumprir as metas para a inflação definidas pelo Conselho Monetário Nacional. Ou seja, o Conselho Monetário Nacional dá a diretriz, o Copom define as metas para a inflação, como diretriz para a política monetária. Muito importante. Se as metas, que foram de sistemática do Copom não forem atingidas, cabe ao presidente do Bacen divulgar em carta aberta ao ministro da Fazenda os motivos do descumprimento, bem como as providências e prazo para o retorno da taxa de inflação aos limites estabelecidos. Quem vai fazer isso em carta aberta? Presidente do Banco Central, se a meta para a inflação não for atingida. Meta esta que quem cabe propor a diretriz é o Copom, Comitê de Política Monetária. Tudo bem? Dentro desse contexto, são objetivos do Copom. Primeiro, implementar a política monetária. Segundo, definir a taxa Selic e seu eventual viés. Taxa Selic fecha aqui em mim. O que é a taxa Selic, professor? É a principal taxa que serve de referencial para a economia. Definir o Selic e seu viés. Olha a direita aí, ó. Olha a direita. Se for o caso, o Copom também pode definir o viés, que é a prerrogativa dada ao presidente do Banco Central para alterar na direção do viés a meta para a taxa Selic a qualquer momento entre as reuniões ordinárias, ou seja, entre as reuniões do Copom, do Comitê de Política Monetária. Olha só, fecha aqui. A taxa de juros Selic é uma taxa definida no Copom. As reuniões do Copom ocorrem, em média, a cada 45 dias, que são as reuniões ordinárias. O Copom define o viés, que é o valor referencial da Selic que o presidente do Bacen pode alterar entre as reuniões do Copom, ou seja, entre as reuniões do Comitê de Política Monetária. Exemplo, vamos supor que a taxa para a inflação, a taxa Selic, exemplo, é 5% ao ano e o viés é 1%. Então, o presidente do Bacen, entre as reuniões do Copom, tem um viés de 1%. Ele pode alterar em até 1%, essa taxa relativa à Selic entre as reuniões ordinárias do Copom, Comitê de Política Monetária. Lembrando que se as metas de inflação determinadas pelo Copom não forem batidas, o presidente em carta aberta tem que explicar isso ao ministro da Fazenda. Aí ainda no slide, fecha aí, ó, a taxa de juros fixada na reunião do Copom é a meta para a taxa Selic, que é o principal referencial para a economia, que é a taxa média dos financiamentos diários, com lastro em títulos federais, porque o Selic é onde custodia-se os títulos federais apurados no Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é o próprio Selic, a qual vigora por todo o período entre as reuniões ordinárias. Então, entre as reuniões ordinárias, você vai ter uma taxa Selic e você vai definir o viés, que é a prerrogativa do presidente do Bacen em alterar a direção do viés, a taxa Selic entre as reuniões ordinárias. Moral da história, o Copom vai implementar também a política monetária e ele vai fazer uma análise também do relatório de inflação. Fecha aqui em mim. Professor, taxa de juros tem a ver com inflação? Tem. Por que taxa de juros tem a ver com inflação? Porque quando a inflação começa a crescer, primeira prerrogativa do Copom é aumentar a taxa Selic, aumentar o juro. Aumentar o juro é uma das formas de você combater, de você conter a inflação. Aumenta a taxa de juros.
significa dizer que você restringe o acesso ao crédito, as pessoas passam a comprar menos, você segura um pouquinho a inflação. Então, quando o Selic for definir, né, a taxa Selic, ele vai dar uma olhada também nas projeções de taxa de juros, para ver como está se comportando a inflação. Isso é atribuição do Copom, Comitê de Política Monetária. Volta para lá no slide. A partir de 2006, as reuniões ordinárias que eram mensais foram reduzidas a 8 por ano, ou seja, em média a cada 45 dias, 8 reuniões por ano, divulgado até o fim de outubro o calendário anual, no ano anterior para o ano seguinte. Ao final de cada trimestre civil, março, junho, setembro e dezembro, o Copom publica em português e inglês o documento Relatório de Inflação, ao final de cada trimestre civil. E esse relatório de inflação vai analisar detalhadamente a conjuntura econômica e financeira do país e ele apresenta suas projeções para a taxa de inflação. Fecha aqui em mim. Professor, esse relatório de inflação é importante? É. Porque esse relatório de inflação que a gente divulga mostra para a sociedade o que o Copom está fazendo, né, como um comitê de política monetária para combater a inflação. E ele combate a inflação principalmente alterando a taxa Selic, que é o principal referencial para a economia. Guarda essa informação. Beleza? Dentro desse contexto, o que é o Copom? Olha só, curiosidade. O Copom é composto pelos membros da diretoria colegiada do Bacen. O presidente do Bacen tem voto de qualidade. Ou seja, o presidente do Bacen é aquele que, né, dá o desempate, que é o voto de qualidade. E os diretores de política monetária, o diretor de política econômica, o diretor de estudos especiais, o diretor de assuntos internacionais, o diretor de normas e organização do sistema financeiro, fiscalização, liquidação, desestatização e administração. Todos esses diretores fazem parte dessa diretoria colegiada do Bacen e o presidente do Banco Central tem o voto de qualidade nas decisões do Copom. E é o Copom que determina qual é a taxa média Selic, que é o principal referencial para a economia. Beleza? Tranquilo? Voltando para cá. Antes da gente falar das bolsas de valores e bolsa de mercadorias e futuros, eu relembro o que é a CVM. Acompanhe comigo aí, ó. Comissão de Valores Mobiliários. Fecha aí. É uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. Já tinha falado isso em blocos anteriores. Instituída pela Lei 6.385, de 7 de dezembro de 76. Ela vai regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar o mercado de valores mobiliários no país. Fechando aqui em mim. Valor mobiliário é papel. Valor mobiliário é título e valor mobiliário. Seja no mercado à vista, seja no mercado futuro. Mercado à vista, compra e venda de ações. Mercado futuro, né? Compra de papéis, commodities, né? Ouro. Ou seja, CVM é o órgão que vai regulamentar, fiscalizar as bolsas de valores e as bolsas de mercadorias e futuros. Lembrando o comecinho deste bloco. Corretoras e distribuidoras de valores intermediários, corretoras e distribuidoras de valores mobiliários, são intermediários financeiros. E sendo intermediários financeiros, atuam nas bolsas. Mas uma coisa importante que eu não posso esquecer, são supervisionadas pelo Bacen, não são supervisionadas pela CVM. A CVM só supervisiona as bolsas, tanto bolsa de valores quanto bolsa de mercadorias e futuros, mercado à vista ou mercado futuro. Guarda essa informação, hein? Informação importante. Tudo bem? Bolsa de valores. Sociedades anônimas ou associações civis. Fecha lá, meu filho. Acorda, meu filho. Objetivo principal: manter local o sistema adequado ao encontro dos membros e a realização entre eles de transações de compra e venda de papéis. Compra e venda de papéis. Que papéis são esses, professor? Títulos e valores mobiliários. Ações,
commercial papers, ou seja, nesse mercado a gente tem um mercado à vista, ou seja, especialmente organizado e fiscalizado por seus membros e pela Comissão de Valores Mobiliários. Quem organiza e fiscaliza a Bolsa de Valores são os membros e, no nosso contexto, Comissão de Valores Mobiliários. As bolsas de valores possuem autonomia financeira, patrimonial e administrativa, conforme resolução do Conselho Monetário Nacional 2690 do ano de 2000. Ok? Ou seja, vou comprar e vender papéis, títulos e valores mobiliários. Bolsa de mercadorias e futuros. Objetivo principal, antes disso, associação privada civil, com o objetivo de efetuar o registro, a compensação, a liquidação física e financeira das operações realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Qual a diferença básica da Bolsa de Valores para a Bolsa de Mercadorias e Futuros? A Bolsa de Valores, queridos, a gente vai ver que ela trabalha no mercado à vista, compra e venda de papéis à vista, compra e venda de títulos e valores imobiliários à vista. Ao passo que a Bolsa de Mercadorias e Futuros, o próprio nome já diz, você vende mercadorias, commodities, de soja, feijão, arroz e, muito importante, se atua no mercado futuro. Alguma coisa que alguém compra agora e vai receber no futuro. É o famoso hedging ou o famoso hedgers. O que é um hedging? É alguém que compra alguma coisa agora para assegurar preço. Ele compra agora porque é vantajoso. Eu compro soja agora, antes de plantar, porque depois que plantar e estiver pronto para colher é mais caro. Então eu compro agora o papel. Quem está vendendo o papel que vai produzir a soja, que vai plantar a soja, está recebendo um dinheiro que não é de banco, é de investidor, para ajudar a bancar a sua produção. Ou seja, quem trabalha no mercado futuro são os hedging ou os hedgers, aquelas pessoas que compram e vendem papéis que representam mercadorias futuras para, de fato, se proteger contra as variações que podem ocorrer nos preços. Beleza? Então, olha só, volta lá. A BMF, Associações Privadas Civis, com o objetivo de fazer essas operações. O objetivo dela, desenvolver, organizar e operacionar no mercado de derivativos. Derivativo é um papel que se deriva de outro, livre e transparente, que proporcione aos agentes econômicos a oportunidade de efetuar operações de hedging, ou seja, proteção ante flutuações de preço. Ou seja, eu vou vender commodities agropecuários, índices, taxas de juros, moedas e metais, ou todo e qualquer instrumento ou variável macroeconômica cuja incerteza de preço no futuro possa influenciar negativamente suas atividades. Professor, na BMF, eu posso comprar ações? Posso, só que em mercado futuro. Eu compro agora para receber depois. Por que eu compro agora para receber depois? Para me proteger das variações de preço. Se eu comprar ação agora e receber agora, é bolsa de valores, porque bolsa de valores é mercado à vista. Então eu posso vender papéis no mercado à vista, bolsa de valores e no mercado futuro. Professor, quem é que supervisiona e fiscaliza a atividade da BMF, da Bolsa de Mercadorias e Futuros? Comissão de Valores Mobiliários. Vai ter corretor no meio, intermediário? Vai. Vai ter distribuidor no meio? Vai. Quem é que vai fiscalizar a atuação da corretora e da distribuidora? Bacen. Quem é que vai fiscalizar esse mercado de mercadoria, tanto à vista quanto a prazo? Quem? Comissão de Valores Mobiliários. A BMF possui, fecha lá, autonomia financeira, patrimonial e administrativa e é fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários. Quem é o órgão máximo desse segmento? Conselho Monetário Nacional. Quem é que fiscaliza instituições financeiras, demais intermediários financeiros, inclusive corretora e distribuidora de títulos e valores mobiliários? Bacen. Quem é que fiscaliza as bolsas, tanto bolsa de valor quanto bolsa de mercadoria e futuro? Quem fiscaliza? Comissão de Valores Mobiliários. Fecha aqui.
Quem é que atua na intermediação de papéis? Quem é que atua comprando em nome próprio ou em nome de terceiros, dependendo da situação, os papéis, os títulos? Corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Vou falar mais uma vez, comecinho desse bloco. São supervisionadas pelo Bacen. São supervisionadas pelo Bacen. Não se esqueça disso, meu filho. Beleza? Então, volta lá. Corretora de títulos e valores mobiliários. As corretoras de títulos e valores mobiliários são constituídas sob a forma de SA, sociedade anônima, são divididas por ações ou, olha o ou aqui, ó, por cota de responsabilidade limitada. Qual o objetivo dela, professor? Operar em bolsas de valores. Né? Objetivo, subscrever emissão de títulos e valores mobiliários no mercado. O que significa isso? Lançar um título pela primeira vez. Se eu lanço um título pela primeira vez, a gente chama isso de mercado primário. Mercado primário. Muito importante. Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. Isso é muito importante. Eu posso comprar e vender um título que é meu da corretora? Fechando aqui, posso. Eu posso comprar e vender um título que é de terceiros? Posso. Corretora tem a prerrogativa de comprar em nome próprio ou comprar em nome de terceiros. Daí uma corretora. Se eu compro em nome próprio, eu estou ganhando dinheiro. Eu posso vender para alguém. Se eu compro em nome de terceiros, estou fazendo intermediação, sem problemas. Encarregar-se, volta lá, da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários. Administração de carteiras, professor, é. Custódia de títulos e valores mobiliários é. Em nome próprio ou em nome de terceiros. Em nome próprio ou em nome de terceiros. O que mais? Exerce funções de agente fiduciário. Institui, organiza e administra fundo e clube de investimento. Eu já tinha citado, fecha aqui, fundo de investimento. Fundo de investimento é uma forma de captação de recursos, você vai lembrar disso, dos bancos de investimento. Lembra que eu falei isso? Agora, uma coisa muito importante. Quem é que fiscaliza a instituição e funcionamento de fundo de investimento? Comissão de Valores Mobiliários. Guarda isso. Quem é que autoriza, institui e permite a autorização de um clube ou fundo de investimento? Comissão de Valores Mobiliários. Professor, é a Comissão de Valores Mobiliários que fiscaliza o banco de investimento? Não, mas o papel, né, a carteira de fundo de investimento que ele administra, quem fiscaliza? Autoriza o registro e faz a supervisão? Comissão de Valores Mobiliários. Guarda essa informação, hein? Informação importante. Volta lá. O que mais que ela faz? Emissão de certificados de depósito de ações e células pignoratíssimas de debêntures. Ou seja, ela vai emitir papel para vender no mercado, intermediar operações de câmbio, operações que envolvam alguma compra e venda que envolva moeda estrangeira, praticar operações de mercado de câmbio de taxas flutuantes, praticar operações de conta-margem, que no momento não é tão importante, realizar operações compromissadas, que são operações que envolvem mais de um título, praticar operações de compra e venda de metais preciosos no mercado físico. Pode ser ouro? Pode. Pode ser um outro metal precioso? Pode. Por conta própria ou de terceiros. E operar em bolsa de mercadoria futuro por conta própria ou conta de terceiro. Ou seja, uma corretora de título e valor mobiliário pode, em conta própria ou em nome de terceiro, ela pode operar tanto no mercado à vista, bolsa de valores, quanto também trabalhar no mercado futuro, bolsa de mercadorias e futuros. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Tranquilidade? Olha só, muito importante. Eu falei no comecinho do bloco. São supervisionadas pelo Bacen. Professor, mas esses outros intermediários financeiros não atuam no segmento de Bolsa de Valores e BMF? Sim, mas são supervisionados pelo Banco Central. Guarda essa informação, tudo bem? Muito importante. Volta lá. Os fundos de investimento administrados por corretoras ou outros intermediários financeiros são constituídos sob a forma de condomínio.
e representam a reunião de recursos para aplicação em carteira diversificada de títulos e valores imobiliários, com o objetivo de propiciar os condôminos, valorização das cotas a um custo global mais baixo. Muito importante. Não sei se você percebe no slide que eu coloquei ele maior. Coloquei ele maior para quê? Para chamar a sua atenção. Recapitulando, corretora de título e valor mobiliário compra em nome próprio, em nome de terceiros. É supervisionada pelo Bacen. Mas o importante, à sua direita, a normatização, concessão de autorização, registro e supervisão de fundo de investimento são de competência da Comissão de Valores Mobiliários. Quem supervisiona a corretora é o Bacen. Quem supervisiona, autoriza e registra o fundo de investimento por ela gerido pela corretora é a Comissão de Valores Mobiliários. Fecha aqui. Eu estou batendo muito nisso. Por que eu estou batendo muito nisso? Porque cai em prova. Toda vez que eu ficar batendo um detalhe para você, é porque é um detalhe significativo perfeito de prova. Presta muita atenção nesses detalhes. Esses detalhes são importantes, esses detalhes são relevantes e são detalhes que têm muita incidência em prova. Fique esperto. Beleza? Tranquilo? Distribuidora de títulos e valores imobiliários. Fecha lá. A distribuidora de título e valor imobiliário são constituídas sob a forma de sociedade anônima ou por cota de responsabilidade limitada, devendo constar na sua denominação social a expressão distribuidora de títulos e valores imobiliários. Se ela distribui, ela não compra em nome próprio. Ela só faz a intermediação em nome de terceiros. Só faz a intermediação em nome de terceiros. O que é que elas fazem? Intermediam oferta pública e distribuição de papéis e valores imobiliários no mercado. Se ela distribui, porque não é dela própria. Administram e custodiam carteira de títulos e valores imobiliários. Vão administrar e vão custodiar carteiras de papéis. Instituem, organizam e administram fundos e clubes de investimento. Fecha aqui em mim. Quem é que vai supervisionar e vai, vamos dizer assim, autorizar a instituição de um fundo de investimento? Comissão de Valores Mobiliários. Comissão de Valores Mobiliários. Beleza? Volta lá. Opera no mercado acionário, comprando e vendendo, distribuindo títulos e valores imobiliários, inclusive ouro financeiro, por conta de terceiros. Por conta de terceiros. Fazem a intermediação com as bolsas de valores de mercadorias. Atua tanto no mercado à vista quanto no mercado futuro. Efetuam lançamentos públicos de ações, lançam ações no mercado. Opera no mercado aberto e intermediam operações de câmbio. Professor, são supervisionados pelo Bacen? Sim. Fecha aqui em mim. Professor, qual a principal diferença entre uma corretora e uma distribuidora de títulos e valores imobiliários? Presta atenção, as duas são supervisionadas pelo Bacen. Mas qual a diferença básica entre as duas? Tanto a corretora como a distribuidora de títulos e valores imobiliários fazem a intermediação, só que a corretora, diferente da distribuidora de títulos e valores imobiliários, ela também pode comprar em nome próprio. Finalizando, corretora compra em nome próprio ou distribui em nome de terceiros. Distribuidora, o próprio nome já diz, só distribui, ela não compra em nome próprio. O restante fazem praticamente as mesmas atividades, inclusive instituir e organizar fundo ou clube de investimento, sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários. Lembrando mais uma vez, tanto corretora quanto distribuidora de título e valor mobiliário não são instituições financeiras, mas são intermediários financeiros que intermediam a venda de papéis, títulos e valores imobiliários, tanto no mercado à vista, bolsa de valores, quanto no mercado a prazo, que é na bolsa de mercadorias e futuros. Beleza? São supervisionadas pelo Bacen. Corretora, finalizando, compra em nome próprio, em nome de terceiro, distribuidora apenas em nome de terceiros. Cuidado com essas características, que essas características caem em prova, são características recorrentes. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Um abraço, querido!